Estamos aí mais uma vez para o nosso História em Gotas. Na aula de hoje, como é de costume, daremos continuidade ao assunto estudado na aula passada. Se você não assistiu essa aula, eu lhe recomendo fortemente que assista. Para isto, basta clicar no card que aparece aqui em cima que você será direcionado diretamente para essa aula. Vamos à aula de hoje? Sem desconsiderar a história do pensamento autoritário brasileiro, do qual falamos em algumas aulas atrás, temos também que considerar o contexto mundial de crescimento de governos totalitários. É claro que isso influenciaria em muito a instauração do Estado Novo e a outorga da Constituição de 1937. A polaca, como ficou conhecida a Carta de 37, declarava no artigo 186 o estado de emergência. Esse decreto só seria revogado em 1945. O Estado Novo, quanto a isso não há a mínima dúvida, era uma ditadura. O presidente governava por meio de decretos-leis e aplicava-os por intermédio do executivo, isto é, subvertendo totalmente aquele sistema de tripartição dos poderes. Formalmente, a Constituição mantinha a federação como forma de Estado, mas era algo nominal, pois o poder político havia sido transferido para o poder central. É simbólico dessa centralização uma cerimônia pública chamada de Queima das Bandeiras, quando bandeiras estaduais foram cremadas na Esplanada do Russell, no Rio de Janeiro. Isto é, tínhamos apenas um federalismo nominal. Para tentar dar um tom democrático à Constituição, o artigo 187 previa uma consulta popular após a entrada em vigor da Carta. No entanto, tal consulta nunca ocorreu. O poder legislativo seria exercido pelo Parlamento Nacional com a colaboração do Conselho Nacional de Economia e do Presidente da República. O sistema era bicameral, mas desaparecia o Senado. Em seu lugar, surgiu o Conselho Federal, que compunha, junto com a Câmara dos Deputados, o Parlamento Nacional. Como você deve lembrar, na Carta de 1934, o Senado, que é o representante natural dos estados, já perdia certa importância. Agora ele simplesmente deixava de existir. Demonstrando o enfraquecimento do poder legislativo, nenhum membro do parlamento teria iniciativa isolada contra projeto de leis. Projetos de leis só poderiam ser propostos por 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Conselho Federal. Mesmo assim, tal projeto estava limitado a tratar de normas gerais de determinado assunto. Demonstrando a fragilidade dos direitos individuais, o mandado de segurança, remédio constitucional que visa garantir os direitos individuais diante das arbitrariedades do Estado, e que fora introduzido na Carta de 1934, agora é excluído, junto com a ação popular da nova Carta de 37. O autoritarismo da Carta de 37 era tão grande que o próprio controle de constitucionalidade foi relativizado. Por exemplo, uma lei declarada inconstitucional pelo Judiciário poderia ser novamente apreciada pelo Legislativo por solicitação do presidente. E caso 2/3 do parlamento considerasse essa lei como constitucional, ficava revogada a decisão do Judiciário. Nessa carta não havia previsão do vice-presidente, e Vargas governaria dessa forma até 1945. A carta vigoraria durante 9 anos. Mas quais teriam sido as razões para a sua substituição? Ficamos por aqui. A resposta para essa pergunta você terá no próximo sábado, às 18 horas. Ok, gente? Um grande abraço e até a semana que vem.